Hello, everyone. My name is David Lynch, and today I wear sunglasses because the future looks bright. Desculpa, eu tô que nem uma viúva no velório quanto ao Lynch, perdão. Puxa. Então, pessoal, hoje eu decidi que a gente vai falar sobre o Lynch. Não sei se muita gente que está acompanhando meu canal agora sabe, mas minha formação é cinema. E o Clopes é um dos caras mais entusiastas de cinema que eu conheço. Então eu chamei ele para a gente falar sobre um dos nossos diretores favoritos, que é o David Lynch, que infelizmente, né, faleceu essa semana. O que é interessante no David Lynch? Ele é muito único, né? Eu acho que muita gente tenta replicar o que ele fez, mas não consegue. Muita gente diz também que ele é surrealista. Eu queria comparar ele com o cineasta surrealista original, né, que seria o Luis Buñuel. Até mesmo na abordagem surrealista, o Lynch é muito diferente, porque o Luis Buñuel, ele, em seus filmes, ele criticava mais a natureza humana, né? A política, né? Em filmes como O Anjo Exterminador, O Discreto Charme da Burguesia, é claro. Ele também criticava a carnalidade. Ele não exatamente crítica, mas ele lançava um olhar sobre a carnalidade do ser humano em alguns filmes como A Belle de Jour e também o Obscuro Objeto do Desejo. O David Lynch, na sua abordagem surrealista, nas imagens oníricas que ele coloca, ao contrário do Buñuel, ele está tentando fugir, né, dessa característica naturalista que acompanharia o surrealismo desde os primórdios, e ele entra numa seara um pouco mais espiritual. Ele busca não apenas do jeito naturalista, que fala que o ser humano seria um animal e tal, ele busca o espírito do ser humano. A gente observa isso em algumas coisas que a gente vai falar aqui. Por exemplo, em Twin Peaks, a personagem da Laura Palmer, que ele apresenta a dualidade da personagem. Qual seria a identidade da Laura Palmer? Né? Que a gente tem características dela que seriam boas, outras ruins. E a gente vai conhecendo um pouquinho da personagem a cada episódio. Então, o David Lynch, quando ele coloca sua abordagem, ele está tentando buscar outras coisas. Klopp, antes de continuar um pouquinho a falar sobre isso, eu queria saber o que você acha da obra do David Lynch em geral e do seu estilo. Parece clichê falar isso, mas a obra do David Lynch era o David Lynch por si. Ele não tem um gênero característico que você possa encaixar ele. Ele era o seu único gênero. Seus filmes são David Lynchianos. Até quando você tenta definir hoje uma obra que escapa um pouco do genérico e que quer fazer algo ousado ou ir para essa área surrealista, abstrata, porque todo mundo adora falar é lynchiano, e geralmente não é só exagero, porque muitas das vezes o que é lynchiano só ele sabia fazer e ele era único nisso. Por isso que esse vídeo é até uma divagação / homenagem da grande voz artística única que ele foi. Você falou aí do Buñuel, e a diferença do que é o surrealismo buñuelista e do lynchiano é que eu acho que o Buñuel encaixava o absurdo dentro do natural e queria que o público reagisse ao absurdo, reagisse àquela família sentada em privadas no Discreto Charme da Burguesia, queria que reagissem às ovelhas entrando no meio da sala no Anjo Exterminador e o pessoal querendo comer elas, sabe? Ele era o absurdo no humor negro e na sátira e na crítica. O Lynch não. Quando ele insere o absurdo, mesmo que seja um absurdo muito cômico, escrachado, ele leva aquele absurdo a sério, ele leva aquelas visões a sério. Por isso que quando você assiste, você fica tão confuso, porque o que ele está querendo me dizer com isso? O que isso está querendo simbolizar? E geralmente você nunca vai ter uma resposta definitiva. Por isso que o que torna todos os filmes dele tão revisitáveis e tão capazes de serem dissecados interminavelmente e eternamente. É isso que era tão maravilhoso sobre ele e a sua obra e sua assinatura. E isso já está desde o início, desde Eraserhead em diante. A gente já observa isso um pouco no Eraserhead, né?
a abordagem do Lynch de acordo com essa coisa que a gente comentou, a angústia do, do personagem principal ali era o Jack Nance, né? O Henry, o nome do personagem, que Sim. tem o cabelo do David Lynch. O David Lynch dizia que era o filme mais espiritual dele, e você até entende por quê, de certa forma. Ele era pai jovem naquela época, é o primeiro filme dele, e tem toda essa discussão, o primeiro bebê dá um certo nervosismo, uma certa ansiedade, e o filme é todo sobre isso. Paternidade, também criação, enfim, algumas das leituras que pode ser feito logo de cara sobre o cinema É, dele. nessa leitura a gente já estaria falando de, né, tem essa leitura sobre a paternalidade, né, que seria um pesadelo no caso do Eraserhead. E depois ele faz Homem-Elefante, né, cara? Que é um filme um pouquinho diferente, digamos. Mas É o filme que todo mundo gosta de falar que é o Oscar bait do Lynch, mas é um filme que é tão ainda. O filme começa com a imagem de uma mulher sendo estuprada por um elefante. Não tem outra definição. É um filme do David Lynch. Ele te perturba logo do início e usa desse choque emocional do filme inteiro, da vida horrorosa do John Merrick, que é o personagem principal, para você criar uma empatia que vai além do físico. E é um filme muito sobre isso, e é muito lindo. Só tem que reconhecer mais Homem-Elefante na filmografia do Lynch. O Homem-Elefante é um filme que tem bastante coração, né? E o Lynch era bastante isso, muito coração. Ele era sentimentalista puro. Sim, demais. E depois ele fez o quê? Duna. A origem do seu canal começou com David Lynch também, Duna. A versão do Lynch, Duna é legal a gente parar um pouquinho para falar de Duna, que é o tema principal do meu canal, né? Acabou virando o tema principal do meu canal. E o Duna do Lynch é interessante porque houveram diversas tentativas de fazer Duna antes do Lynch conseguir, né? Teve com o David Lean, né? O diretor de Lawrence da Arábia. Ridley Depois Scott, Terrence Malick também. Terrence Malick. Depois veio o Jodorowsky. Só que quem acabou pegando esse trabalho foi o Lynch. E na época ele não sabia nada de Duna, ligaram para ele: "Ei, você já leu esse livro Duna?" Aí ele: não sei o que é isso não." Mas E aí lembrando que antes tinham oferecido para ele o Retorno do Jedi, ele não entendeu nada sobre Wookiees e Ewoks. Aí ele achou Duna, eu acho, um material mais interessante para as sensibilidades dele, porque ele viu lá que envolvia o mundo astral, uma vibe surrealista na memórias. Ele falou: eu posso mexer com isso aqui. Pode. E inclusive ele quis fazer porque o Star Wars já era uma franquia estabelecida. Ele não queria entrar em uma franquia estabelecida, ele queria deixar sua marca em Duna, em uma coisa que ninguém mexeu ainda, ninguém pôde mexer no audiovisual, digamos. Aí ele fez sua marca em Duna. Só que o filme não saiu exatamente como ele queria. E esse que é o maior trauma do David Lynch. Apesar de que antes, quando ainda estava na fase da escrita do roteiro, mesmo o Frank Herbert, ele estava dizendo que o roteiro estava ótimo e o David Lynch tinha entendido o coração de Duna e tal. Só que aí acabou que o filme saiu todo picotado pelos produtores. O próprio Frank Herbert, quando saiu, falou: "Que diabo é isso? Eu não estou gostando dessa porcaria também." É muito E estranho, mesmo o porque David Lynch não gostou. Pode falar. Não, é que é muito estranho, porque você assiste aí uma versão fan-made do filme, que tem até no YouTube, completa, que fizeram um recorte de todas as cenas deletadas da versão original do Lynch, e você vê que ele realmente estava tentando ser fiel, linha por linha, ao livro. Tudo do livro ele estava querendo colocar no filme, até ampliar, de certa forma. Claro que a gente nunca vai saber como que ia ser a final cut dele, mas ele estava querendo ser respeitável ao máximo ao Herbert, ao mundo ali, e querer escancarar tudo, ser muito honesto a tudo ali. Claro que queriam encurtar, querer fazer um filme mais comercial, e isso tudo deu dor de cabeça nele, ele deserdou o filme. Mas, ao mesmo tempo que ele deserda o filme, e todo mundo hoje aceita isso, ninguém, quando faz homenagem ao Lynch ou faz montagenzinha, nunca inclui em Duna, eu acho errado, porque o filme, pro mal e pro bem,
É um filme do David Lynch, tem a marca toda dele ali. Tem coisas dele ali, caracterizações dele ali. Então não tem essa de deserdar o filme para mim. Não, digamos que é um filme dele, né? Não exatamente um filme dele, completamente, porque ele mesmo diz que tem umas partes de Duna que eu gosto. Digamos que tem um pouco da manufatura dele ali, apesar de que Da manufatura dele, da mãozinha. Né? a mãozinha do David Lynch. E depois ele foi fazer Blue Velvet, né, cara? Blue Velvet, o Veludo Azul, que foi uma promessa do Dino De Laurentiis. Olha, a gente mexeu em Duna porque você era maluco, queria fazer um filme de 5 horas. Mas aqui eu vou deixar você fazer o que você quiser com esse outro filme aqui, o Veludo Azul. Aí ele recebeu o corte final, o orçamento limitado, mas com todo o direito dele mexer e remexer o que ele quisesse ali. E fez o que, para mim, é, de fato, o filme espiritual dele. Ele fala que era Eraserhead, mas Veludo Azul fala de algo muito mais íntimo, porque fala um pouco da infância dele no suburbano americano, aquela imagem idílica, feliz, dos melodramas anos 50 que ele adorava assistir do Douglas Sirk, do Victor Fleming, e tá tudo ali. E ele quer desvendar por detrás de toda essa beleza paradisíaca, tem algo profundamente errado com a gente. Tem algo muito soturno por debaixo dos nossos instintos, desejos, anseios. Isso tudo é refletido ali no maravilhoso personagem do Kyle MacLachlan, que é o alter ego do Lynch nesse filme, que começa como um filme noir teen e vira um terror psicológico maravilhoso. De Duna vieram coisas boas, né? Como, por exemplo, o Lynch conheceu o Kyle MacLachlan e depois colocar ele para fazer Veludo Azul e depois Twin Peaks. Inclusive, eu acho que Blue Velvet é o proto Twin Peaks, porque os temas que ele coloca em Veludo Azul, depois ele trabalharia de uma forma mais ampla em Twin Peaks, né? Como gênero, é um exercício policial, thriller, investigação, e como ele trabalha, além disso, inserindo o absurdo, inserindo o surrealismo, como nas pequenas coisas. Mas é mais essa questão que você falou do suburbano, do edílico, daquela vida ali que você vê na fachada e você acha que está tudo ok, aí você vai adentrando um pouco e vê as camadas mais sombrias, e depois ele faz o caminho inverso. Do sombrio também existe um pouco de luz. E eu não tinha falado isso antes, mas eu estou lembrando do personagem Frank, que é o vilão do filme, mas o Lynch, ele tem um jeito especial de tratar o mal, né? O mal puro nos filmes dele. Voltando um pouquinho à Duna, o jeito que ele colocou o Barão, que não é exatamente o Barão do livro, eu sempre falo, né, que o Barão do livro está entre o Barão do David Lynch e o Barão do Villeneuve, que nenhum dos dois é exatamente o Barão do Herbert, né? É o Barão da série do Sci-Fi, que é o original fiel mesmo. Vejam aquela série, aquele ali é o Barão de fato. Enfim, da Ministério é o Barão de fato. Só que o Lynch, eu acho que ele começou isso com o Barão, né? De fazer o vilão mais irreverente, mais excêntrico, nojento, né? Nas depravações dele. E aí ele voltou nisso com o Frank. Que e daí, o Frank veio o Bob, enfim. Todo mundo e usa droga. E é o cara assim. Oh, né? Mommy, I wanna suck. Ele fala. Kiss me Blue Velvet. Ele é um vilão tão asqueroso, mas tão maravilhoso de ver em tela. É muito bom. E do Frank veio o Bob em Twin Peaks, que era aquela figura fantasmagórica, demoníaca, que surgia do nada. A gente nunca sabe quem era só o Bob. Ele estava ali. E do Bob veio aquele. Qual é o nome daquele personagem sobrancelha lá do Lost Highway, que também tenebroso? Vixe, pior que eu não lembro. Faz tempo. Ele usava a câmera, enfim, outro assustador. Aquele cara do telefone, né? Ele mesmo. Casa. É maravilhoso também. O maravilhoso também. Depois ele fez o Twin Peaks. Twin Peaks eu acho interessante esse negócio que eu falei antes, só que eu posso acrescentar que a Laura Palmer, apesar de estar ausente, porque ela foi a garota assassinada, a garota do baile que, infelizmente, ninguém pôde salvar, a ausência da Laura Palmer pontua a presença dela também, porque
Todo episódio você fala dela um pouquinho e você aprende um pouquinho sobre ela. A investigação é mais para impulsionar essa busca da identidade de quem seria a Laura Palmer. E como ela afetava os outros, a ausência dela e a presença dela também. Twin Peaks fica tudo em volta disso, do registro da morte de Laura Palmer. E daí vai muita coisa, a investigação, como se transforma isso numa trama de mistério, e daqui do que se desenvolve a partir disso como uma série de televisão, enfim, aquele papo todo que Twin Peaks é uma alegoria para a série de TV, o que é de fato, e entre outras coisas. Mas eu acho que Twin Peaks também é uma série que tem muito coração. Sim. Tanto essa personagem da Laura Palmer, nos outros personagens, o Bob, que tem a redenção dele, o Dale Cooper, maravilhoso lá. E, nossa, Twin Peaks é bom demais. Toda hora eu repito. Botar a música do Badalamenti ali, e você começa a chorar que nem o Lynch, ou quando chorou quando viu pela primeira vez. Vê aquele vídeo maravilhoso lá do Angelo Badalamenti, desculpa se estou pronunciando errado, contando como foi que o David Lynch reagiu quando ele ouviu o tema da Laura pela primeira vez. Oh, Dino! I can see her, Dino! I am crying! É que tem isso no Twin Peaks, né? Quando a Laura morre e mostra todo mundo chorando. O piloto já começa mó trágico, todo pesado, você fica, a Laura morreu e você nem conhece a Laura direito, você tá todo triste. Poxa, que pena! Inclusive tem um negócio interessante do piloto, que o David Lynch fez o piloto para ser como um filme de história fechada, porque ele não sabia se ia ser renovada, né, para fazer a temporada inteira. Então ele quis fazer Pode falar. Quem é privilegiado de ter o box Twin Peaks aí, da série completa, vem até a versão filme do primeiro episódio, que é basicamente o piloto com um final de 20 minutos estendido. Enfim, não vou dar spoiler. Quem quiser ver, veja. É bem interessante, porque ele basicamente resume a série toda em 20 minutos. Pode falar também rapidinho, você falou do lance da busca da luz através da escuridão, e Eraserhead já fazia um teaser disso, porque a história de Eraserhead, quando você vê por fora, ela é muito perturbadora. É um pai que meio que aceita o suicídio e mata o filho, que se torna um espelho dele, e ele quer escapar desse mundo de responsabilidade e pressão para encontrar a luz. E o filme acaba nesse tom idílico e feliz, naquele abraço que a bochechuda de testículo lá dá nele. Todo feliz, ele escapa da escuridão para a luz, mesmo depois de ter feito uma coisa atroz, que era matar o próprio filho, não importa que o filho era nojento. Triste. Mas tem muito disso no David Lynch. Da luz para a escuridão e da escuridão para a luz. Ele faz esse caminho aí. E como ele quer falar da alma humana através disso, nos contrastes, os próprios contrastes de sombra e luz que tem no Homem-Elefante, no próprio embate do mal e o bom em Twin Peaks, uns personagens que são realmente bom coração e querem viver uma vida boa, justa, digna, e aqueles que querem se aproveitar, querem usar da morte da Laura ou de outras coisas na própria cidade para alavancar a carreira política ou receber status, conquistar alguém por maneiras... Enfim, é um novelão que Twin Peaks é. E que Twin Peaks é tão espiritual, tão maravilhoso, que a série acaba ali na segunda temporada, de forma forçada, claro, que a audiência estava se perdendo, num final de segunda temporada maravilhoso, tenebroso, e promete lá, daqui a 25 anos, vamos voltar. E 25 anos depois, vem o The Return. Com os mesmos atores, todos, e de 25 anos exatos, de 92, se não me engano, para 2017. E onde foi quando a terceira temporada veio. The Return, ele tem um tema diferente do original. Ele vem com um tema justamente que você não pode simplesmente reviver um negócio e vai ser a mesma coisa. Porque o tempo já passou e já tá outro negócio. É porque o The Return meio que entrou na vibe Legacy Sequel, essas continuações de legado que começaram a fazer depois do Star Wars em diante. E o Lynch já tinha entendido que o pessoal quer muito se apegar à nostalgia. E quem se apega à nostalgia está fadado a se desapontar. E Twin Peaks The Return inteiro sobre isso. Claro que não só sobre isso, mas ele quer fazer um terror psicológico ali, uma jornada épica toda experimental
e levar o Cooper por um caminho completamente inescapável, que ele quer tentar resolver de vez a maldade que aconteceu com a Laura, mas ele não pode mudar o passado, por mais que ele tente. Infelizmente não pode, por mais que ele queira também. Sim. O último episódio é todo esse, o Cooper tentando salvar a Laura, mas aí ele encontra outra mulher que também não é a Laura e tal. É por isso que, para mim, Twin Peaks acabou ali no episódio 17. O episódio 18 é o epílogo, quem quiser ver o final tenebroso que acaba, tenebroso no bolso de ideia, é assustador, que eu quero dizer, mas ali no episódio 17, quando ele reencontra a Laura e salva ela, você fica, oh, tão bonito. Claro que depois tem um preço a se pagar por causa disso, mas se acabou ali, todo mundo ficou feliz e, enfim. E tem umas coisas impressionantes no The Return. Todo mundo falava do episódio 8 e tal, aquele episódio maluco, que fala da origem do Bob. Ele está falando da origem do Bob, ele está falando da própria semente do mal que atinge a era industrial moderna, né? Que é a criação da bomba atômica e como isso se espalhou nas pessoas como uma doença. Lá na série ele representa isso como aqueles mendigos nucleares lá, que eu apelido eles assim. Mas eles são meio que um vírus, eles são a paranoia, eles são o medo, são tudo imbuindo dentro da gente e vivendo em constante medo desde então. E ele está falando disso ali. O Twin Peaks quer representar esse espelho do ser humano moderno que se apega ao passado e incapaz de viver o futuro, enfim, algumas coisas. Eu estou divagando aqui. O Lynch me faz fazer isso. Mas o Kyle MacLachlan dá um show nessa série, no The Return, que ele faz 3 personagens diferentes, né? O Doug maravilhoso, o Cooper do mal e o Cooper do bem. Muito bom. Tecnicamente ele faz 4, porque ele começa como Cooper, depois tem o Doug natural gordão, e depois o Doug possuído pelo Cooper, se descobrindo como Cooper, e o Cooper possuído pelo Bob. São 4 personagens, enfim. São 4 personagens. Ele que teve bastante coisa para fazer nessa série. E ele só usa a desculpa do Cooper Doug para fazer um curta Jacques Tati versão David Lynch, porque tudo o arco do Doug é um filme do Jacques Tati. Ele perambulando por aí, aquele humor silencioso, chegando no cassino, hello! Verdade, muito Jacques Tati, muito Mononcle, né? É. Eu esqueci de falar que você falou da atmosfera. O Lynch também ele acertava muito no design de som, né, cara? O design de som era um personagem nos filmes dele, era um coadjuvante de luxo. Sim. Ninguém fazia atmosfera como o Lynch. Quando você fala de atmosfera, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Lynch, em questão de atmosfera sonora. E isso se estendia para a encenação também, como ele encenava as cenas e como ele criava um jogo de luz, cores e sombras. Ele conseguia fazer uma porta ser assustadora. Tem uma cena em Veludo Azul que os personagens atravessam uma porta para outro quarto e você fica, o que tem atrás daquela porta? Veludo Azul e também no Firewalks with Me tem uma cena de porta também, e meio que replica o que ele fez no Veludo Azul. Falando em assustador, o Lynch era um mestre do terror no sentido de que ele criava imagens que te impactavam. E, para mim, a minha imagem que me perturba até hoje é o Homem do Lixão lá em Mulholland Drive, que eu não consigo olhar para a tela. Sempre que ele aparece, eu desvio o olhar. É uma reação, não sei como ele conseguiu conjurar isso, mas ele realmente fez isso. Sempre que ele aparece, eu não consigo. É tenebroso, é assustador. Chegamos em Mulholland Drive, né? Mulholland Drive ele já começa a comentar um pouco sobre a vivência dele em Hollywood, né? Do que ele viu em Hollywood, da vida das mulheres em Hollywood, daquilo de você procurar o sonho americano, o sonho californiano ali em Los Angeles. O abuso sofrido para tentar conseguir os seus sonhos serem realizados, tanto na frente da tela quanto por detrás dela, na paixão, no amor, no sucesso. Naomi Watts, maravilhosa no filme também. Uma das grandes descobertas do Lynch também foi a Naomi Watts. A Naomi, que ele falou para ela, Naomi, você ficou na mão do King Kong, você vai ser uma estrela para a vida. E ele estava certo. Profético. Naomi dá um show naquele filme.
E é estranho, a gente falou da Naomi, eu descobri a Naomi exatamente vendo King Kong, quando eu era criança. Aí só na vida adulta, depois que eu já conhecia a Naomi Watts como uma atriz famosa, que eu vi, ela começou com o Lynch. Legal! Foi. Ela veio daí. E o próprio... A cena com ela, como é que é o nome? Também é muito boa. Qual? Tô lembrando. Aqui contracena com ela que faz tipo a contraparte que depois elas trocam. Sim, eu nunca lembro o nome dela, nem sei se ela é americana, acho que ela é francesa ou espanhola, alguma coisa assim. Falar o nome dela Eu aí. nunca vi ela em outro filme que não seja Mulholland Drive. Sabe o que me lembra um pouco o Mulholland Drive? Não sei se eu tô viajando, mas eu acabei lembrando desse negócio de as personagens meio que trocarem de lugar e delas serem meio que a mesma pessoa. Me lembra a Persona do Bergman. De certa forma, sim, mas eu vejo mais no Mulholland Drive. Até eu lembro que já compararam com o Persona do Bergman nisso, de trocarem personalidade, da obsessão que se cria ali. Mas eu acho que um filme mais próximo de Mulholland Drive é Um Corpo que Cai, Vertigo, do Hitchcock. Sim, verdade também. Era por essa obsessão da loira que bota do ideal peruca. dele, né? É, No para Mulholland Drive. fantasiar e para entender se é outra pessoa. Até o Lynch adorava cinema. Ele era cinéfilo que nem a gente. Ele falava de Hitchcock direto, falava de Fellini direto. E até o Veludo Azul você pode ver como uma releitura, entre aspas, do Janela Indiscreta, porque é exatamente um personagem voyeur vendo uma situação fora do controle dele, que é o Kyle MacLachlan lá vendo a Isabella Rossellini sendo atormentada, abusada pelo Frank. Um filme que a gente pulou foi o Wild at Heart, né? Que é o conto de fadas do Lynch. O conto de fadas. O Mágico de Oz road movie do Lynch. O conto de fadas meio que sombrio do Lynch. Porque você tem a madrasta má ali e o príncipe que vai salvar a princesa e tal. É bem interessante. E um dos melhores filmes, talvez, do Todo mundo gosta de desmerecer o Wild at... Todo mundo gosta de desmerecer 3 filmes do Lynch que o pessoal adora desmerecer, tirando Duna. Wild at Heart, porque acham que sei lá, é um sub-Veludo Azul no sentido que também explora a inocência, querendo escapar desse mundo de trevas. E os 2 personagens ali são quase 2 crianças adultas, querendo fugir das responsabilidades, querer abraçar a liberdade, enfim. E também outro filme que esnobam demais sem ser O Coração Selvagem, Wild at Heart, Straight Story, só porque falam que é o filme que mais anti-Lynch, e não é. História real. História real também vem, só que o Lynch ele faz esse tema dele do coração humano e tal, só que de forma mais direta, né, no Straight Story. Também é um filme maravilhoso. Está no próprio título, a Straight Story, uma história que é aquilo, direta, na sua cara. E você vê o filme inteiro. É só isso. É o velhinho no cortador de grama indo visitar o irmão. Sim. E a partir disso você tem uma história linda, um ato de amor, que ele querendo viajar à distância total, pessoal, para provar que ainda ama o irmão. E não é lindo isso, não, gente. O próprio Lynch está questionando o seu coração, a sua essência humana com essa história. E, de certa forma, é o filme mais diferente do Lynch, né? E ele mesmo disse que é o filme mais experimental dele é esse. Eu não diria experimental. Ele para o nível de diretor que ele é, para a assinatura dele, com certeza experimental. Mas eu acho que é um filme muito mais próximo de um coração meio Wim Wenders, road movie Wim Wenders, tipo Paris, Texas, Alice na Cidade, só que com um naturalismo meio lento, contemplativo, meio Kiarostami, de um gosto de cereja. Ele mistura esses dois ali numa mistura que eu acho linda, irretocável. Straight Story é um filme muito lindo. Lost Highway, ele é interessante porque ele vem com 2 histórias diferentes em um filme só, né? A gente começa com aquela história do cara lá do telefone, eu tô em sua casa. E depois outra diferente. Você pode comentar mais, que você tá lembrando mais do filme, eu não lembro tanto. Na verdade, eu teria que rever Lost Highway. Eu vou rever, eu tô maratonando do Lynch direto agora, depois que ele se foi. Mas o Lost Highway começa com esse jogo, essa mudança de identidade, porque era outro tema do Lynch recorrente, os duplos, viver os duplos, ou no caso de Twin Peaks The Return, os quádruplos, os triplos, e toda essa duplicidade que habita no coração do ser humano, que o Lynch sempre fazia, que há sempre 2 dentro de nós, o bom e o mal, o escuro e o a gente falou, né? Tem pouco sombrio tempo. e a luz.
E Lost Highway é quase que uma... Como é que fala quando alguém está drogado? Uma mind trip sobre isso. É um personagem adulto, velho, que é impotente com a amante que deseja ser jovem de novo para trazer prazer a ela. É quase esse noir surrealista de perder a identidade, que é maravilhoso também. Outro filme esnobado do Lynch que pouco é mencionado entre os melhores dele. Inland Empire, eu acho que ele retoma um pouco o tema que ele apresentou em Mulholland, só que é um filme ainda mais exagerado nas imagens oníricas que ele traz. Porque mais sem literalmente, depois dos 30 minutos iniciais, eu me perco totalmente, eu não sei o que está acontecendo. E só recupera lá no final, você fica, tá, então essa personagem estava nesse tempo todo em outro umbral, enfim. Então, tentar explicar um filme do Lynch é um caso à parte. Lembra muito um sonho, porque eu tenho muito sonho que é assim, que parece que é assim. Primeiro a gente tem a atriz que está fazendo um filme, aí do nada ela entra na história do filme e o filme é baseado em um conto, a gente tem a história desse conto também inserida no filme, e parece que do nada, a gente nem sabe direito quando é que se dá a transição, a história da atriz que vai fazer o filme se torna a história do filme, que depois se torna a história do conto, aí depois do nada ele coloca umas coisas nada a ver, tipo Bunnies, do nada aparece ali no meio do filme, e parece meio os sonhos que eu tenho, porque é meio assim, eu tô assistindo um filme no meu sonho, e do nada eu sou o personagem do filme também, então eu entendo o que o Lynch quis fazer ali. Então, segundo a sua leitura, o Island Empire é basicamente a essência do cinema do Lynch por si só. É o definitivo filme sonho dele, talvez. É uma boa analogia. É uma boa analogia. E eu lembro que o Lynch estava numa fase meio depressiva quando ele estava fazendo o Inland Empire. Tem até um vídeo dele na época ele falando I don't know what the fuck am I doing. Ele falava, não sei que diabo eu estou fazendo aqui. Nem ele sabe, nem a gente, mas que o filme é bom, eu gosto de rever às vezes. Sim, é muito desafiador e até divertido, te instiga a ver. Aliás, todos os filmes do Lynch são assim. Você às vezes sai sem entender pacavinas, mas você quer voltar, revisitar, reanalisar o que ele quer dizer com isso, o que isso pode representar para mim como pessoa. Mas eu acho que os filmes do Lynch não são para entender, eles são para você. Ele falava isso, que o filme dele era para o público em si botar o que eles achavam que estava ali. E todas as respostas estavam certas. Analogia política, analogia humana, alegoria, o que é que for de ânsia que a gente está sentindo no momento, tudo se resume de novo àquele abraço no final do Eraserhead, que ele quer abraçar os seus anseios, ele quer abraçar as suas angústias e te falar, tá tudo bem, a arte está aqui para te proteger e te dar a catarse que você precisa. Abraçar a humanidade do jeito que ela é, digamos. Exatamente. Feia, bonita, ou sombria, ou com luz, ele queria abraçar todos nós. É por isso que o Lynch era tão maravilhoso. Antes da gente terminar, eu quero te perguntar qual é o seu momento favorito, David Lynch? Não estou falando de filme, estou falando momento Ele era o Lynch, sem querer diminuir ele para isso, mas ele era um meme ambulante, ele era muito peculiar, ele era excêntrico e ele era muito maravilhoso por causa disso. Ele era uma pessoa que você queria conviver, porque ele era muito engraçado, muito único. E sempre tinha um momento, uma pérola dele na internet para rir um pouco, ficar com o coraçãozinho quente, porque ele era essa pessoa tão especial. Você tem algum momento desse sobre ele? Pior que eu não sei, porque eu achava engraçado os próprios vídeos que ele fazia no YouTube dele. E o número de hoje, 6. Eu achava maravilhoso. Ele falava também do clima em Los Angeles. Hoje em Los Angeles tá ensolarado, eu não aguento mais esse calor. Era maravilhoso, assim, os momentos David Lynch. Qualquer coisa que Eu ele tenho falava. alguns, eu tenho dois que eu tenho revisitado direto nas últimas semanas, que é aquele dele falando com a Naomi Watts nos bastidores de The Return. Come on, slap me. Me bate, você tá com raiva. E ela, eu não quero. E ele, oh, honey. Aí o Kyle MacLachlan, here, let me do it. E todos começam. E também aquele outro que tem uma produtora falando com o Lynch durante uma gravação. Depois a gente pode diminuir o tempo de cena. E o Lynch olha para ela com um olhar de ódio, tipo, what the fuck is wrong with you? Who gives a shit about how long a scene is? Quem se importa o quanto longa é uma cena?
ele gostava também de aparecer nos filmes e nas séries que ele fazia. E ele aparece no Twin Peaks, né? Como o detetive Gordon, não é isso? Maravilhoso. Gordon. I'm looking for Cooper, is he here? E ele é meio surdo, né? Eu lembro da cena Sim, ele tinha um aparelhinho. que a Shelley vai falar com ele e ele diz, nossa, eu consigo te ouvir. Ah, é porque ele no caso é que o amor até os surdos ouvem, né? Sim, exatamente. Muito bonitinho. Ele também tem um papel num filme pouco conhecido chamado Logan Lucky. Não, Logan Lucky não, desculpa. É só Lucky, que é com Harry Dean Stanton. Foi o último filme que ele fez em vida. Outro ator que o Lynch trouxe à tona. Maravilhoso. Fez também o filme do Spielberg, né? Já vou chegar nele. Deixa eu falar do Lucky antes. Tem esse filme do Lucky, que é com Harry Dean Stanton, que o Lynch também trazia direto nos filmes dele. Maravilhoso. Ele era o velhinho lá do posto de gasolina em Twin Peaks. Era ele, do Harry Dean Stanton, para ponto de referência. Nesse filme ele era o protagonista e o Lynch era um coadjuvante. Peraí, só um minutinho. E nesse filme do Logan Lucky, do Lucky, o Lynch faz um deprimido que vai no bar reclamar da mulher e é muito triste, é muito engraçado também. Mas enfim, o meu momento favorito do Lynch, como você falou, é no The Fabelmans do Spielberg, que o melhor casting de todos os tempos, David Lynch como John Ford. Ninguém nunca imaginou que seria possível ser perfeito e foi. Maravilhoso demais. Ele simplesmente encarnou o que o John Ford era. Meio brusco, reclamão, mas com um coraçãozinho de ouro. Sim. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa homenagem ao David Lynch. Dessa vez eu não quis deixar passar, né, os ícones da gente que se vão. E quis fazer uma homenagemzinha ao David Lynch junto com o Clopes. Porque a gente até ia comentar sobre a série do Duna Profecia, mas a série é tão ruim, por que gastar tempo, né? Vamos homenagear cinema de verdade. Então é isso, pessoal. Em pé. Até a próxima vez.